Munir conta que ficou chateado assim que chegaram naquela casa, mas a desculpa de que Nezir os encontrou funcionou. Piriu estava certo e acreditou na farsa. Sua diz que é porque Sarp ainda confia nela. Munir conta a Sua que aconteceu mais alguma coisa, ele não entende o porquê, mas Piriu disse a Sarp que é por causa dela que eles estão seguros. Ou seja, Sirin não falou diretamente com Sarp, mas relatou tudo a Piriu. Sua diz que isso não pode ser verdade, não há como Piriu saber disso antes. Munir diz que tem certeza do que está dizendo. Ele pensou sobre isso o tempo todo, mas não encontrou resposta. Su ordena que Munir interrogue todos os homens sob seu comando para descobrir como Piriu descobriu o que aconteceria. Eles têm que encontrar o informante. Munir aceita. Nezir está em seu escritório sentado olhando o álbum de fotos onde seu filho aparece. Azim chega e tenta falar com ele, mas Nezir diz que está muito decepcionado com ele. Chegou a hora de sua vingança e ele estragou uma tarefa que era muito simples. Bahar escapou de suas mãos. Uma mulher morreu por causa dele e ele sabe o quanto isso incomoda. Azim diz que ele está certo. Nezir diz que o pior de tudo é ser derrotado pelo assassino de seu filho. Ele zombou dele e não sabe quantas vezes já fez isso. Diz Azim que apesar de tudo que passou ele perdoou sua vida. Ele não se pergunta por que não o matou? Azim responde que pergunta a cada segundo e mesmo que pergunte a si mesmo, isso pode acabar com sua vida. Nezir diz que não é isso que ele fará, em vez disso ele terá que matar outra pessoa. O objetivo será muito simples, será Munir, ele matará seu irmão e fará isso sem ajuda de ninguém enquanto testemunha tudo. Azim fica surpreso com a ordem, mas finalmente diz que cumprirá tudo o que pedir. Sark pergunta a Piriu por que seu pai Sua não se preocupa mais com ele como antes e pede a Munir para ficar longe. Piriu diz que sim, mas isso é difícil para Munir. Seu coração não permitiria isso, já que ele a conhece mais do que Sua e sabe que se algo acontecer com ele ela morrerá. Sark diz que foi por isso que Munir deu a ela a opção de salvar Bahar ou não. Ele poderia ficar calado e não sabe o que teria acontecido se ela não tivesse contado a ele o que aconteceria. Sarp abraça Piriu e agradece novamente por ajudar a salvar sua família. Ele também diz a ela que ela é uma grande mulher e pede perdão por ter duvidado dela. Toda a família de Yelis está reunida na casa de Seida em luto. Os filhos de Yelis perguntam a Seida se podem ir ao quarto dela desenhar algo e ela responde que sim. Seida consola a mãe de Yelis que está sofrendo muito. Yeia vai até a cozinha e pergunta a Tice se ela precisa de ajuda, mas a Tice diz que já está terminando. Seida entra e Yeia pergunta se ela está bem. A loira responde que pelo menos é melhor que Yelis e melhor que sua mãe e filhos. Yeia pede que ele vá descansar um pouco. Seida, em estado de depressão, diz-lhes que não entende por que vivem se tem que esperar a morte dessa forma, para que lutem diariamente esperando o dia do fim. Viver talvez não faça mais sentido. A Tice pede a Seida que o ajude com a comida por um momento e foge para o refeitório de Arif. Enver pergunta o que está acontecendo e a Tice diz que está muito preocupada com Seida, pois diz que a vida não faz mais sentido para ela. Enver diz que isso é normal e as pessoas dizem que quando alguém que amam morre não é nada fácil. A Tice diz a ele que não acha que seja tão simples, ela deveria ver a cara dele, já que ele conseguiu assustá-la muito e eu também. Ela teme que ele esteja pensando em suicídio e se assim for todos irão se arrepender. Ela corre de volta para o prédio e Arif e Enver sentam-se novamente. O velho diz a Arif que ele também não parece bem e pode ser porque Bahar saiu com Sarp. Arif com raiva pede que ela o esqueça. Ele então se desculpa por falar assim com ele e observa Yusuf sair do prédio e ir embora. Enver pede que ele não fique zangado com o pai, já que ele só agiu para salvar o único filho. Arif confessa que na verdade tem um irmão e Enver fica surpreso. Nizam e Doruk estão brincando na sala. Sark pergunta se eles querem sair e explorar os arredores. Nizam diz que não sabe se sua mãe permitirá. Sark diz a eles que ele é o pai deles e que eles não precisam sempre pedir permissão à mãe enquanto estão com ele. Nizam e Doruk dizem que já saíram para brincar hoje e não podem sair de novo ou a mãe vai ficar brava, porque eles podem ficar doentes. Sarp diz que tudo bem e se senta ao lado dele. Ele pergunta se eles gostam do apartamento do bairro e as crianças respondem que adoram e que é incrível. Doruk pergunta a Sarp se a casa dele também é grande e ele diz que sim.
Doruk conta que a casa da avó também é muito grande, tem 3 cômodos. Mas ele só tem um. Sarp pergunta se além de Seida e Elis eles têm mais vizinhos. Doruk diz que eles têm Arif e o tio Yusuf. Sarp pergunta se eles amam muito Arif e as crianças respondem que sim, ele sempre os apoia, tem uma cafeteria e às vezes prepara comidas deliciosas para eles lá. Nizam conta a Sarp que um dia eles fizeram um evento de paz na escola, pois sua mãe não pôde ir e Arif os acompanhou. Doruk diz que naquele dia Nizam apresentou Arif como seu pai. Nizam fica muito zangada e ao jogar os brinquedos no chão grita que isso não é verdade, mas Doruk diz que por isso ficaram zangados com ela naquele dia. Sarp tenta acalmar a filha dizendo-lhe que às vezes dizemos coisas que não queremos dizer, então está tudo bem. Doruk foge e Sarp diz a Nizam que ele sempre será seu pai, só eles sabem o quanto se amam e com certeza ele disse isso porque queria estar com seu pai. Nizam chorando diz que desejava tê-lo com eles naquele dia como todos os seus outros amigos. Sarp diz que isso não é culpa dele e que ele não deveria se sentir mal. Nizam abraça seu pai. Peril abre a porta de seu quarto para sair, mas encontra Sarp que lhe pede para conversar agora. Peril fecha a porta e pergunta o que há de errado. Sarp está com um tablet nas mãos. Ele pergunta por que ela pegou ali e deixou no sofá. Ele não quer que ninguém da casa use internet. Nem mesmo Bahar e os filhos, eles não deveriam ter conexão com o mundo. Bem, Bahar irá embora se descobrir que sua amiga está morta e ela poderia jurar que deixou aquele tablet no sofá de propósito. Peril pede que ela olhe o tablet e ela perceberá que ele nem tem cartão SIM. Ela não deve se preocupar, pois ela tem sido tão cautelosa quanto ele, pois caso ela não se lembre, seus bebês estão também em risco. Sarp pede desculpas a ela e antes de ela ir embora pede também o telefone dela, pois quer evitar qualquer risco de contato com o mundo exterior. Peril pergunta o que acontece se Su ou Munir quiserem contatá-los. Sarp diz que eles verão isso mais tarde, mas se Bahar vier perguntar, eles devem dizer que seus telefones não têm recepção lá. Peril lhe dá o celular e Sarp o guarda no armário entre os cobertores. À noite vemos a Tisse, Seida e Yale limpando a louça e arrumando o apartamento depois que os convidados do funeral já saíram. Quando Seida volta da cozinha, Yale diz a ela que precisa urgentemente de uma babá e gostaria que ela cuide dele para Bora novamente, e isso pode ajudá-la a se manter ocupada e distraída. Seida responde que não, ela não se sente apta para cuidar de uma criança agora. A porta toca e a Tisse abre para ver, ela diz em voz baixa que não quer deixar Seida sozinha. Ele pediu que ele fosse com eles, mas ele não quer. Enver se aproxima da cozinha e diz a Seida que eles estão muito preocupados com ela. Ela pode optar por ir para casa com eles ou eles ficarão com ela. Seida sorri um pouco e diz que deve tê-los assustado por causa de todas as coisas que disse antes. No entanto, eles não devem se preocupar, pois ela não causará nenhum dano a si mesma. Ele não faz isso porque está feliz com a vida, mas porque tem um filho e precisa trabalhar para lhe mandar dinheiro. E Yale pergunta se ela prefere que ela a acompanhe então. Seida sorri para ele e diz que não é necessário, eles realmente não precisam se preocupar. Além disso, se você tiver alguma dúvida, Arif estará atento a qualquer coisa. Ela entrega-lhes os casacos e os leva para fora. Assim que a porta se fecha e Seida fica sozinha, ela apaga o sorriso do rosto, senta no chão e começa a chorar enquanto diz, Elis, você foi embora. Bahar termina de vestir o pijama dos filhos e pede para eles irem para a cama enquanto ela vai até a cozinha terminar de consertar algumas coisas, apaga a luz e sai do quarto. Doruk se levanta da cama e avisa a irmã que vai dormir com o pai. Nizam diz que não pode, porque sua mãe ficará chateada. Doruk diz que não se importa e vai embora. Antes de entrar no quarto do pai, Doruk decide subir as escadas e entra no quarto onde Ali e Omer dormem. Ele se aproxima e olha para eles, mas ao tentar tocar em um dos bebês, eles acordam e começam a chorar. Doruk assustado sai correndo e entra no quarto de Peril muito nervoso. Ele vê que Peril está usando o tablet e ouvindo música. Ela olha para ele e pergunta se ele está procurando o pai. Doruk diz que não e pergunta se pode dormir naquela cama. Peril sorrindo diz que sim e pede para ele subir. Doruk a beija na bochecha e se acomoda ao lado dela. Pede que o deixe jogar no tablet quando Peril lhe mostra um jogo. O menino diz que é o mesmo que sempre brinca com Elis. Peril se sente um pouco mal e manda ele continuar jogando. Ao mesmo tempo,
Sarp está no primeiro andar com seus filhos gêmeos. Nizam desce da entrada e observa Sarp pegar um dos bebês nos braços e dizer que o ama muito. A menina fica muito triste ao vê-lo com os outros filhos e seus olhos se enchem de lágrimas. Sarp vê Nizam e diz que seu filho acabou de ter um pesadelo, ele pode entrar e beijá-lo. Nizam diz não e foge chorando. Ela se tranca novamente no quarto e Sarp vai atrás dela, pede para ela abrir a porta, mas Nizam grita com ele que ele não é o pai dela, é o pai daquelas crianças e ela não o ama mais. Bahar sobe as escadas perguntando o que está acontecendo. Sarp conta o que aconteceu e diz que durante o dia ele tenta ignorar Ali e Omer o máximo que pode enquanto está com Nizam e Doruk. Bahar o interrompe dizendo que isso não é a coisa certa a fazer. Seus gêmeos também precisam de sua atenção, ele só precisa agir normalmente e cuidar de seus 4 filhos. Não é certo ele tentar esconder que também ama Ali e Omer, isso seria ainda mais doloroso. Ela conta quem ficará encarregado de falar com Nizam para que ele entenda. Bahar entra em seu quarto e pergunta à filha onde está Doruk. Nizam responde que foi dormir com eles igual ontem. Bahar diz que eles já haviam conversado sobre isso. Eles sabem que Doruk está muito animado por finalmente estar com seu pai e ela quer passar o máximo de tempo que puder com ele. Bahar diz a Nizam que acabei de conversar com Sarp sobre o que aconteceu com Ali e que ela também está chateada com isso. Bahar se aproxima de sua filha e diz a ela que Ali e Omer também são seus filhos. É claro que ele os ama assim como eles e demonstra seu amor. O coração humano é tão grande que tem capacidade de amar muitas pessoas e muitas pessoas. Agora ele tem mais 2 irmãos e quando crescerem sempre vão se proteger e se amar. Bahar pede que ele se lembre de uma época em que desenhou uma família muito grande e que chamou de Grande Círculo de Amor. Nizam diz que se lembra. Bahar consegue fazer a filha sorrir e pede que ela vá dormir agora, mas primeiro ela contará o sonho que teve com tia Yelis. Lembre-se que eles estavam na estufa e os 2 estavam vestidos de uma forma engraçada. No sonho Bahar estava com um vestido preto muito elegante e Yelis apareceu atrás dela com seu vestido de noiva. Yelis disse-lhe que só o tinha usado uma vez e que achava um desperdício guardá-lo. Os 2 caminharam pela estufa e Bahar encontrou o pai vestido de jardineiro. Ele sorriu ao vê-la e Bahar disse que sentia muita falta dele. Ele não entende por que está ali, se deveria estar morto. Seu pai pegou uma linda rosa branca e deu a ela. Então ela pegou uma rosa preta e deu para Yelis que tentou dá-la para Bahar porque combinava com seu vestido, mas o pai de Bahar balançou a cabeça e Yelis disse que era melhor ele ficar com ela. Quando os 2 se viraram para olhar novamente, o pai de Bahar não estava mais lá. Bahar e Yelis saíram para o campo, mas logo caiu um raio e começou a chover, só que em cima de Yelis. Ela pediu a Bahar que tomasse cuidado para não ficar doente e saiu correndo. Bahar caminhou em busca de sua amiga e só ouviu sua voz dizendo que ela estava em um lugar lindo com seu pai. Finalmente, Bahar saiu para uma estrada e encontrou a rosa negra no asfalto. Ela apenas ouviu Yelis dizer que não conseguiria descrever o lindo lugar em que está agora. Nizam pergunta à mãe se ela não se sente chateada por não ter podido sonhar mais com o pai. Bahar diz que, pelo contrário, ela está muito feliz, porque finalmente conseguiu vê-lo, pois sente muita falta dele. Além disso, tia Yelis disse que eles estavam em um lugar maravilhoso, então o pai dela deve estar muito feliz onde quer que esteja. Nizam diz que foi um grande sonho, mas deseja que Yelis não tivesse largado a flor que tinha nas mãos. Bahar, sorrindo, diz que Yelis é um pouco desajeitado, depois pede para a filha dormir, pois já é tarde. Enquanto isso, Peril pede a Doruk que pare de brincar porque é hora de dormir e ela vai ler um pouco. Doruk pergunta do que se trata seu livro. Peril responde que é um romance que fala sobre sonâmbulos, ou seja, pessoas que, enquanto dormem, se levantam e andam pela casa. Doruk ri e diz que gostaria de poder fazer isso. Então Sarp entra no quarto e sorri ao ver seu filho esperando por ele. Eles se deitam e dormem nos braços um do outro. Enver está com Atice e Sirin na reunião da sala antes de dormir. Atice e seu marido dizem que deveriam ligar para Seida antes de dormir. Sirin fica chateada ao ouvi-los, mas ela mesma entrega o telefone para que eles façam isso. Atice liga para Seida e pergunta como ela está. A loira responde dizendo que terminou de limpar a casa e deixou tudo organizado caso outra pessoa queira ir. Atice pede que você ligue para eles em qualquer situação que precisar. Seida diz que está bem e se despede. Quando desliga podemos ver que ela mentiu.
pois a casa toda está desorganizada e ela está deitada no sofá muito deprimida. Sirin pergunta aos pais se eles têm novidades sobre Bahar. Enver responde sarcasticamente dizendo que deve estar completamente feliz com Sarp. Sirin diz que não acha que eles estejam tão felizes, pois ouviu dizer que Peril e os gêmeos também estão lá. Enver e Atice ficam muito surpresos ao descobrirem isso. Peril acorda de manhã cedo. Doruk e Sarp estão dormindo e ela decide se levantar. Peril lembra que o marido guardava o celular no armário e pega tentando não fazer barulho. Doruk abre os olhos e olha tudo, mas os fecha novamente antes que Peril perceba. Ele saiu da sala furtivamente. Doruk lembra que conversou com Peril sobre sonambulismo. Ele acha que ela está nesse estado e se levanta atrás dela. Peril vai até o quarto, liga para Munir e avisa que não tem muito tempo. O que acontece é que Sarp perguntou como ela descobriu o sequestro e ela respondeu que foi ele quem a informou. Munir diz que isso não é verdade, mas Peril ordena que se o marido perguntar, ela deve dizer o que pede. Doruk está escondido atrás de uma mesa ouvindo tudo e diz que parece que Peril é sonâmbulo. Munir diz a Peril que se ele fizer isso Sarp odiará a sua. Peril com raiva diz que não se importa com isso. Doruk retorna rapidamente para seu quarto e vê sua mãe Bahar saindo de seu quarto e descendo as escadas. Bahar se assusta ao encontrar Peril sentada na sala, que esconde o telefone e diz que não consegue dormir. Ela pede a Bahar para conversarem sobre algo importante. Peril se aproxima de Bahar e diz que não foi ela quem a convidou para ir àquele hotel e nem ordenou o sequestro de seus filhos. Ela nunca conseguiria fazer isso, porque ela também é mãe. Bahar apenas olha para ela sem dizer nada. Peril diz que ele precisa lhe pedir um favor e que Sarp não deve saber que eles já se viram na escola. Bahar pergunta por que ela não deveria e Peril diz que ela mesma quer contar a ele pessoalmente. Bahar diz que de qualquer forma ela acha que Sarp não precisa saber, ela simplesmente não está interessada no homem que é seu marido. Peril olha para ela surpreso com a resposta e Bahar volta para seu quarto. No dia seguinte vemos Seida acordando no sofá no meio da bagunça, pois não limpou nada depois que os convidados do funeral foram embora. Ela lembra quando Arif conversou com Camil, antigo chefe de Yelis e que a chamou de ladra por ter roubado o salário adiantado. Seida faz cara de brava, se levanta e se arruma, e depois sai do prédio andando rapidamente. Arif não pode vê-la porque está atendendo um cliente e acredita que Seida ainda está em seu apartamento. Pouco depois, Seida chega à loja de vestidos de noiva, onde estão Camil, sua esposa e outra funcionária. Seida pergunta quem é o dono e ao descobrir começa a destruir todo o lugar, empurrando os manequins e quebrando tudo em seu caminho enquanto diz que ousaram insultar sua amiga. Todos gritam e pedem ajuda, mas Seida tira um frasco de água sanitária da bolsa e espalha em todos os vestidos da loja. Finalmente ela pega alguns enfeites e joga contra a entrada de vidro e quebra as portas. Todos ficam chocados e apavorados. Seida diz que eles podem ligar para a polícia ou para quem quiserem. Atice está na cozinha com Sirin e Enver entra perguntando à esposa se ela ligou para Seida para saber como ela está. Atice diz que não, porque ainda é cedo e ela ainda pode estar dormindo. Enver pede que liguem para ela agora. Atice tenta fazer isso, mas Seida não atende a ligação. Enver pega o telefone e decide ligar para Arif para perguntar. Sirin diz que Seida deve estar dormindo ou tomando banho, eles deveriam parar de se preocupar com ninharias. Arif atende e ouve o pedido de Enver para ficar de olho em Seida, mas Arif avisa que Seida está bem. Ela está caminhando até a loja onde Yelis trabalhava, já que ele foi e a atacou, ele tentará resolver para que eles não chamem a polícia. Arif diz que chegou à loja e ligará para eles mais tarde. Enver fica surpreso e conta à esposa o que aconteceu. Arif passa na frente da loja e vê toda a bagunça. Ele também vê que a polícia está conversando com Camil e ao virar o olhar, vê Seida dentro da viatura com uma cara deprimida. Doruk pergunta a Peril por que ele nunca terá filhos. Talvez seja porque eles são muito feios. Peril e Nizam sorriem ao ouvi-lo e Bahar pede ao filho que tenha cuidado com as palavras, eles são seus irmãos e são muito fofos. Você vai perceber que eu não quis dizer isso. Peril diz ao pequeno Doruk que se ele se interessar pelos filhos, Leila cuidará deles enquanto ela estiver fora. Nizam explica ao irmão que é a mesma coisa que Seida cuida de Bora. Doruk pergunta a Peril se ela também é médica como Yale. Peril responde que não, ela é professora de inglês, mas não está trabalhando agora porque seus filhos ainda são muito pequenos.
Talvez eu volte a trabalhar quando eles forem mais velhos. Doruk diz que não acha que os gêmeos crescerão, pois nunca os viu comer nada. Todo mundo sorri. Doruk pede a Peril que ensine ele e Nizam a falar inglês. Peril responde que ficará feliz em fazê-lo. Nizam olha para eles e diz que poderá aprender mais tarde. Além disso, talvez Arif saiba inglês e possa ensiná-lo já que estudou na universidade. Ela pergunta a Bahar o que Arif estudou e Bahar responde que foi engenharia. Sarp apenas os ouve. Nizam diz que Arif poderia ter terminado a universidade, mas deixou para outras coisas. Peril pergunta quem é Arif. Nizam responde que é seu tio e que o amam muito. Na verdade, ele gostaria de poder ligar para ele agora. Sarp diz que isso não é possível porque não há recepção e eles não podem ligar. Doruk diz que não é verdade, porque ontem à noite ela ouviu Peril falando ao telefone enquanto ela estava sonâmbula. Peril fica nervoso e diz que eles estavam conversando sobre isso antes de dormir. Sarp só pensa nisso. Ao mesmo tempo, Sirin recebe uma ligação de Sua, que informa que um carro virá buscá-la em 30 minutos. Sirin diz que não pode porque sua mãe está doente e ele deve cuidar dela. Sua pede que ele deixe as desculpas de lado e se prepare para ir embora. Sirin desliga a ligação e diz que é melhor ouvi-la ou terá problemas. Seida e Arif voltam ao bairro após a resolução do conflito. Seida pergunta a Arif por que ele foi ajudá-la. Talvez seja melhor que ele esteja na prisão. O pior é que ele a forçou a pedir desculpas àquele homem e eles também terão que pagar por todos os danos. Arif pede que ele não o irrite mais, todos estão deprimidos, Enver e Atice também. Talvez ela não tenha pensado neles. Uma de suas filhas agora está em grave perigo e elas têm que lidar com Sirin como se isso não bastasse. Agora estão muito preocupadas com tudo o que ela pode fazer. Então é melhor você mudar de atitude. Eles caminham e encontram Enver e Atice esperando por eles no refeitório. Eles a cumprimentam e Enver pergunta no que ela estava pensando. Atice pede que ele não a repreenda, mas Seida diz que afinal ele é o pai dela e tem o direito de denunciá-lo. Seida abraça Enver que pede à esposa que leve Seida para descansar, pois ele precisa fazer algo com Arif. Seida e Atice partem para o prédio. Sua recebe Sirin em um restaurante elegante. A louca chega com um vestido lindo e justo e age como se estivesse com raiva dele. Sua diz que acha que o está punindo porque ele não a tem tratado muito bem ultimamente. Um dos homens de Sua coloca um caso na mesa e Sua diz a Sirin que com isso pede desculpas pela forma como a tratou, pois sabe que não foi ela quem informou Sarp. Sirin abre o baú onde está uma linda pulseira de diamantes. O velho careca a coloca e Sirin diz que é uma linda joia. Ele nunca pensou que poderia ter algo assim. Sua pergunta por que ela não parece tão feliz e Sirin responde que ela honestamente não esperava algo assim. Ela queria um anel. Ela não permite que Sua fale para fazê-lo se sentir mal e diz que é melhor pedirem algo para comer porque ela está com fome. Arif e Enver chegam ao refeitório de Henry. Ivy os atende e Arif pede que ele os deixe conversar com o dono do estabelecimento. Ivy diz a eles que não é um bom momento, pois agora ele está muito irritado porque teve vários problemas com alguns funcionários e agora é ela quem o está ajudando. Enver pede que ele ligue para ele de qualquer maneira. Ivy avisa Henry quem se aproxima da mesa e Arif apresenta Enver como o pai de Bahar. Os três se sentam. Enver conta que veio agradecer a preocupação com Bahar. Ele foi procurar sua casa para ver se estava bem e também lhe ofereceu para voltar ao trabalho quando pudesse. Não é fácil conhecer um homem tão bom quanto ele. Henry diz que gostaria que ela voltasse. Ela é uma boa mulher e muito gentil. Enver agradece e diz que na verdade eles não foram por Bahar, mas por Seida. Ela sabe que eles são amigos e estão muito preocupados com ela ultimamente. Hoje ela atacou uma loja e quebrou tudo em seu caminho. Henry começa a rir e diz que a aparentemente louca Seida não mudou nada. Quando criança era a mesma coisa, ele pergunta qual loja atacou e Arif responde que era a loja onde trabalhava seu amigo assassinado. Henry tira o sorriso do rosto e diz que agora entende tudo. Sua entra em seu escritório onde Munir o espera com urgência. Munir conta que recebeu uma ligação de Peril durante a noite. Ela disse a ele que Sarpa forçou a contar como ela sabia sobre o sequestro e ela não teve escolha a não ser dizer a ele que foi ele quem lhe contou e que ela deveria estar alerta se Sarpa o contatasse e perguntasse a mesma coisa. Com raiva diz que não entende por que sua filha teve que envolver Munir neste assunto.
O que ele está fazendo é uma facada nas costas. Munir diz que ele está certo. Peril está fazendo Soo parecer indigno de confiança e que ele não tem respeito por Sarp. Porém, ele deve admitir que Peril foi muito esperto com aquela jogada, ele pensou em cada detalhe. Mas afinal ela é filha dele, então ele não se surpreende. Soo diz a ele que nada disso explica porque ele não contou a Sarp a verdade sobre como sabia do sequestro. Munir diz a ele que isso realmente explica tudo. Soo ordena que Munir saia de seu escritório, mas antes de fazê-lo, Munir recebe uma ligação de Sarp, que ordena que ele vá até sua casa agora mesmo. Munir diz a ele que isso não é uma boa ideia, pois poderia colocá-los em perigo se alguém o seguisse. Sarp ordena que ele encontre uma maneira de vir de qualquer maneira. Você tem muitas dúvidas que precisa que eu esclareça. Munir desliga a ligação e Soo manda ele ir até Sarp e descobrir tudo o que puder. Munir sai do escritório. Por outro lado, Sirin volta para casa após o encontro com Soo. Ela entra em seu quarto e sorri enquanto olha para a pulseira de diamantes que Soo lhe deu. Então ele se pergunta onde poderá escondê-lo para que seus pais não o descubram. Ela esconde a pulseira dentro de uma caixa de tinta ao lado de sua cama e sorri sabendo que mais uma vez está conseguindo tudo o que deseja. Enquanto isso, Seida está na cozinha com a Tice e pede para ela não tocar mais no assunto com Enver sobre a bagunça que fez. Depois de quebrar tudo em seu caminho, ela se sente muito melhor, mesmo depois de estragar todos aqueles vestidos com alvejante que sentiu. Muito calmo e de fato foi muito relaxante. A porta toca e a Tice vê Henry. Ele se apresenta e diz a ela que está procurando por Seida, que ao ouvi-lo tenta se esconder, mas ele entra e a cumprimenta. Seida apenas olha para ele sem dizer nada. Bahar e seus filhos estão pintando na sala de jantar do esconderijo. Doruk diz que gostaria de assistir televisão, mas Nizam diz que não pode porque a televisão está quebrada. Doruk chama Peril de professora e diz que ela tem um tablet para brincar. Nizam diz a ele que mesmo assim não há internet e pede que ele não a chame assim. Nesse momento a porta toca, Bahar abre e Munir pede para ele não se assustar, ele está lá porque Sarp mandou buscá-lo. Bahar diz que está bem e pede para ele entrar. Sarp está na cozinha preparando o almoço para sua família e quando vê Munir o cumprimenta, mas Munir está de lenço e pede licença. Mas ele está com um pouco de resfriado e por isso sua voz soa rouca. Sarp diz a ele que é estranho, já que quando conversaram mais cedo ele parecia bem. Munir diz que ele piorou um pouco desde aquele momento e entra na cozinha com Sarp. Bahar e as crianças saem com Leila para o jardim que os convida para brincar um pouco. Munir informa a Sarp que não tem mais o apoio de Soo porque acha que vai abandonar Peril, já que nunca a amou. Sarp agradece a Munir por ajudá-lo apesar de tudo, ele também salvou Bahar e as crianças, ele se achava totalmente leal a Soo e fica chocado. Munir diz a ele que eles passaram por tantas coisas juntos e ele sabe que é uma boa pessoa. É que ele teve azar. Munir diz a ele que se sentiu culpado porque se enganou desde o momento em que acreditou em Sirin que Bahar estava morto. Tudo isso não teria acontecido se ele tivesse investigado mais. É por isso que ele se sente em dívida. O homem sapo pega e diz que agora essa dívida está paga. Quando Munir sai de casa, Bahar começa a persegui-lo enquanto lhe diz que sabe muito bem quem ele é. Ao alcançá-lo, ele o agarra pelos braços e começa a gritar com ele. Sarp corre atrás dela e tenta impedi-la, mas Bahar agarra Munir pelo pescoço e diz que ele é o homem que sequestrou seus filhos. Ele a conheceu no hotel e depois a ameaçou. Sarp a separa e diz que isso não pode ser verdade. Munir trabalha para ele e não poderia ter sequestrado as crianças. Bahar pede que ele mesmo pergunte. Além disso, ele não está mais doente. Que coincidência sua voz já ter normalizado. Sarp encara Munir enquanto Bahar continua acusando de tudo o que aconteceu. Ela diz que aquele homem a avisou que se ela não ficasse em silêncio, ela nunca mais veria Nizam ou Doruk. Peril olha para eles assustado desde a entrada. Munir tenta se defender dizendo que não é verdade, mas Bahar pergunta a Sarp se ele também é cúmplice do sequestro de seus próprios filhos, já que naquele dia recebeu uma mensagem de seu número perguntando ele se encontrou para conversar. Ao chegar no hotel, alguém sentou atrás dele. Embora ele não pudesse vê-lo, ele nunca esquecerá sua voz, pois a ouve todas as noites em seus pesadelos. Então aquele homem lhe mostrou Nizam e Doruk no celular e a fez observá-lo com Peril e seus filhos. Depois um carro a pegou e a deixou perto de sua casa.
Sarp agarra Munir pelo pescoço para lhe dar torresmo e pergunta se tudo isso é verdade. Munir responde que não. Bahar se vira para olhar Peril atentamente e pergunta se foi ela quem planejou tudo isso. Ela persegue e Peril tenta fechar a porta, mas Bahar finalmente a empurra e, muito irritado, pega Peril pelo pescoço enquanto pergunta se ela foi quem fez tudo isso. Peril pede que ele se acalme. Nizam e Doruk assistem tudo muito assustados. Sarp percebe e pede para Bahar parar. Ela olha para os filhos e solta Peril. Uma hora antes, Bahar estava passeando com os filhos e Leila no jardim. As crianças viram alguns carros lindos estacionados em frente à casa e pediram à mãe que os deixasse entrar para ver como eles estavam por dentro apenas por 1 minuto. Bahar concordou e um dos guarda-costas acompanhou as crianças para ver o carro. Eles ficaram muito felizes quando entraram e viram que atrás de uma das poltronas havia uma tela. O guarda-costas ligou a tela para que pudessem ver a notícia e de repente a fotografia de Yelis apareceu no noticiário. Nizam e Doruk ficaram preocupados e pediram que aumentassem o volume, mas antes que pudessem, 2 carros se aproximaram a toda velocidade. Todos os homens pegaram nas armas e Bahar gritou pelos seus filhos. Um dos carros colidiu com a traseira do carro onde estavam as crianças. Sarp e Munir correram para a entrada e Munir os cobriu enquanto eles tiravam as crianças e entravam rapidamente na casa. Munir gritou para protegê-los e Bahar enquanto carregava Doruk reconheceu a voz de Munir e lembrou de tudo o que aconteceu no hotel naquele dia. Todos entraram na casa. Sarp ordenou que Peril fechasse portas e janelas enquanto ele sacava uma arma e saía novamente. Sarp caminhou até o carro que bateu, abriu a porta e puxou o motorista e apontou a arma para sua cabeça e exigiu que ele contasse quem o enviou. O motorista era apenas um jovem que, muito assustado, explicou-lhe que estavam fazendo uma corrida e acidentalmente bateu em seu carro, mas nunca o fizeram de propósito. Sarp ordenou a Munir que se certificasse de que o jovem estava falando a verdade. Os homens pegaram os motoristas e entraram na casa. Sarp voltou para a sala onde todos estavam escondidos e explicou que tudo foi um mal-entendido. Eram apenas 2 jovens que estavam numa corrida e caíram. Ele pediu que se acalmassem e saíssem da sala. Todos foram para a sala e Doruk perguntou ao pai por que ele tinha uma arma. Elas são muito perigosas e ele não deveria tê-las, pois se um de seus filhos pegar algo terrível pode acontecer. Sarp disse a ele que ele estava certo e pediu desculpas por isso. Doruk perguntou a Bahar se Arif também tinha uma arma, mas Bahar respondeu que não. Ela disse aos filhos que o pai deles já se desculpou por tê-la e prometeu que nunca mais haverá. Doruk apenas pediu ao pai que se certificasse de que Ali e Omer não encontrassem a arma. Sarp respondeu que está tudo bem. Enquanto as crianças abraçavam a mãe, Nizam conta que ele e o irmão viram na tela do carro que a foto da tia Yelis apareceu no noticiário. Eles não conseguiam ouvir nada porque não havia volume, mas deveriam descobrir por que aquilo estava acontecendo ali. Bahar levantou-se e disse que iria verificar porque seus filhos nunca contam mentiras. Ela vestiu o casaco e Sarp a seguiu. Doruk se aproximou de Peril e disse-lhe para não ter medo. O menino a abraçou e Peril sorriu enquanto Nizam olhava para ele sério. Seida avisa a Henry que não está se sentindo muito bem, muito menos trabalhando em uma cafeteria, não teria condições de atender as pessoas. Atice traz chá para eles e senta-se com eles. Henry oferece emprego a Seida e avisa que ela não precisa servir ninguém, pode ficar na cozinha ou apenas sentar no bar de bebidas. Ela pergunta a ele por que está com falta de pessoal e seria bom se ela pudesse cobrir seu amigo Bahar enquanto ela retornasse. Seida avisa que ele pode fazer isso sozinho, já que se trata de uma cafeteria. Atice diz a ele que trabalhar lá pode ajudá-lo a melhorar seu humor. Seida vê que Henry tem uma aliança de casamento e pergunta por que ele não pede ajuda à esposa. Henry responde que ela não pode fazer isso. Sarp pediu a Bahar que se acalmasse, pois não acredita que seus filhos tenham visto o vizinho Yelis na televisão. Bahar entrou no carro e pediu-lhes que ligassem a televisão. Ela consultou vários canais de notícias para ver e confirmar o que seus filhos lhe contaram sobre Yelis. Pouco depois, Bahar saiu do carro e junto com Sarp voltou para casa. Ela lhe disse que não descansaria até falar com Yelis e com cada um dos membros de sua família. Sarp disse-lhe com raiva que quando teve a oportunidade de ligar, decidiu ligar para Arif e agora o telefone está proibido.
Bahar disse a ela que ela não é prisioneira deles e se seus filhos viram eles na televisão é porque é verdade. Algo ruim pode ter acontecido com sua amiga e ela nem sabe disso. Sarp perguntou-lhe se, quando falou com Arif, ele não lhe disse que todos estavam bem. Bahar respondeu que sim. Sarp disse a ela que a única coisa que aconteceu foi que ela estava nervosa e isso a levou à paranoia. Bahar disse-lhe que estava bem, mas que não descansaria até falar com eles. Sarp deixou claro para ele que é muito perigoso usar celular porque eles podem ser rastreados, então ele lamenta, mas os telefones não serão usados. Doruk saiu e perguntou se eles estavam brigando de novo, mas Bahar disse que não e eles entraram na casa. Por outro lado, Seida ainda se encontra com Henry e Atice. Ela diz que entende o que eles estão fazendo, querem que ela trabalhe no refeitório e ela acha que Arif também é cúmplice deles. Atice diz a ele que esta é a primeira vez que vê o senhor. Além disso, é uma boa forma de ajudar Bahar a não perder o emprego, pois ela ficou muito feliz quando o encontrou. Seida, um pouco irritada, diz que então aceita trabalhar na cafeteria para ajudar a amiga, mas espera não receber reclamações de alguns clientes sobre o mau atendimento. Ela avisa a Henry que começará na segunda-feira então, mas ele responde que precisa dela a partir de hoje. À tarde tem muitos clientes e ele está com falta de pessoal, sem falar no primo desajeitado que trabalha lá também. Seida pede um momento enquanto se arruma e vai para seu quarto. Atice diz a Henry que tinha medo de não aceitar. Henry diz que esse acordo também combina com ele, pois precisa de ainda mais funcionários. Ele pergunta a Atice se ela conhece outra pessoa interessada em trabalhar, pode ser ela mesma. Atice diz que não sabe se pode ajudar e pensa. Poucos minutos depois, Atice, Seida e Henry se despedem de Enver e Arif e caminham em direção ao refeitório. Enver diz que espera que Seida goste do trabalho. Ele se senta com Arif, que fica olhando a janela de Bahar. Enver pergunta se ele está pensando nela. Arif responde que sim, embora não tenha ciúmes porque estão com Sarp. Se estiver um pouco preocupado, ele sorri e diz a Enver que não está com ciúmes porque Bahar e ele estão apaixonados. Como você sabe muito bem quando se ama, isso não pode ser escondido, nem é preciso dizer. Se você está com essa pessoa, você simplesmente sabe disso. Sarp estava na sala de jantar colorindo os desenhos dos filhos como forma de se livrar da raiva. Peril sentou ao lado dela, pegou outro caderno de desenho e começou a colorir também. Ela perguntou o que acontecerá quando Bahar descobrir que sua amiga morreu. Sarp responde que supõe que ela o odiará muito mais, afinal ela morreu por causa dele e deixou 2 filhos sozinhos. Peril disse-lhe que a morte não foi culpa dele e perguntou-lhe quanto tempo ficariam trancados ali. Peril pediu-lhes que deixassem aquela casa para outro país. Eles também poderiam enviar Bahar e as crianças para o exterior. Naquele momento, Bahar entrou na sala de jantar com Nizam e disse-lhes que estariam na cozinha preparando biscoitos. Bahar e Nizam encontraram vários sacos com presentes de Dia dos Namorados na mesa da cozinha. Nizam abraçou a mãe e os dois se desejaram um feliz dia. Bahar disse que serviria um pouco de suco para levar para Doruk. Ao saírem da cozinha, Sarp perguntou se eles faziam os biscoitos, mas Bahar disse que não porque não tinham farinha. Sarp disse a Nizam que eles deveriam colorir algo juntos. Nizam respondeu que não, pois preferia dar um beijo no irmão já que hoje era Dia dos Namorados. Enquanto Bahar caminhava para o quarto com a filha, ela ouviu Sarp abrir a porta para Munir, que lhe disse que já tinha toda a situação com os jovens motoristas sob controle e que eles não tinham ligação com Nezir. Bahar se virou e se aproximou da entrada ao ouvir a voz de Munir. Ela se lembrou e Munir, ao vê-la, disse que precisava ir embora. Bahar correu atrás dele e é assim que voltamos ao presente, até o momento em que Bahar ataca Peril e percebe que seus filhos são testemunhas de tudo. Ela nervosamente pergunta se ela não lhes disse para não saírem do quarto. Nizam, prestes a chorar, responde que ficaram assustados com o barulho. Ela começa a chorar e diz à mãe que não quer mais estar ali. Todos naquela casa são loucos. Então ela volta para o quarto e Doruk pede ao pai para não incomodar a mãe ou ela ficará brava com ele. Bahar se vira para Sarp e pede que ele pergunte à esposa o que ela estava fazendo alguns meses atrás fora da escola dos filhos. Ela pega Doruk e vai embora. Sarp olha com raiva para Peril, que não para de tremer. Bahar diz a ela que ela também sente falta deles, mas eles não podem sair de lá.
Doruk diz que eles deveriam pelo menos ligar para eles para dizer o quanto sentem falta deles. Bahar diz que eles não têm telefone de qualquer maneira, mas Doruk diz a ele que sabe onde há um. Bahar, surpreso, pergunta onde está aquele telefone. Ao mesmo tempo, Peril, Munir e Sarp estão na sala. Peril diz que descobriu que sua família estava viva pouco tempo antes dele. Sarp diz com raiva que decidiu esconder isso dele. Peril olha para ele e pede que se coloque em seu lugar. Ele tem 2 filhos pequenos e muitos problemas. Eles passaram muitos dias difíceis juntos e ela temia que ele a abandonasse. Sarp pergunta se ela achava que ele ficaria junto se ela escondesse algo tão importante como isso. Ele achava que nunca iria descobrir e por isso queria sair do país o tempo todo. Peril responde que é verdade, eles têm 2 filhos e ela o ama. A única coisa em que ela conseguia pensar era em proteger sua família e ela sabia que enquanto fazia isso estava se metendo em problemas, mas ele também não a apoiava. Sarp diz que tudo isso aconteceu justamente porque ele ficou com ela e a apoiou. Peril diz a ele que se ela soubesse que ele ficaria com eles incondicionalmente, então ela não teria escondido dele que sua família estava viva. Ele nunca a fez sentir que era uma família de verdade, já que a sombra de Bahar sempre esteve sobre eles. Sarp pergunta se esse era realmente o motivo. Ele se sente e diz que eles não têm nenhuma lembrança de ela ter passado a noite juntos, nem mesmo quando fizeram os gêmeos, e isso porque ele estava sempre bêbado nessas horas. Ele tomou muitos comprimidos para manter a sanidade. No entanto, ele nunca a culpou por isso ou confessou a ela. Ele assumiu a responsabilidade e fez tudo o que pôde para ser um bom pai para Lee e Omer. Sarp diz a Peril que sabe muito bem que ele nunca a amou, mas fez tudo ao seu alcance para mostrar a ela que se importava e não a machucava. Se agora você quiser culpá-los por não amar você, você pode fazê-lo, mas não conseguirá que ele a ame, especialmente por obrigação. Sarp corta completamente o relacionamento com Peril e avisa que a partir de agora tudo isso acabou. Peril responde que não tem mais forças para lutar e pode fazer o que quiser. Sarp, após falar com Peril, aproxima-se de Munir e diz-lhe que lhe fará apenas uma pergunta: é verdade que ele sequestrou seus filhos? Munir responde que sim. Sarp com raiva diz a ele que nunca mais quer vê-lo lá e ordena que ele vá embora. Antes de partir, Munir pergunta a Peril se ela quer que ele encontre outra casa para ela. Peril se levanta e diz que vai ficar ali mesmo. Ele não quer contar aos filhos que o pai escolheu os irmãos em vez deles quando estavam em perigo. Sarp apenas olha para ela e Munir sai de casa. No corredor, Leila os observa entrar em seu quarto nervosamente e vai verificar o quarto do chefe. Ao entrar, ela encontra o armário desarrumado e as gavetas abertas. Bahar e as crianças sentam-se na cama. Ela liga o telefone e diz que o número de Yelis, mas o som toca abafado. Doruk pede que ele ligue para Seida então. Eles ouvem Peril entrando em seu quarto e Bahar disca rapidamente o número de Seida. Ao mesmo tempo, Seida está no refeitório com Atice e Henry, que os mostra o local para que ambos comecem a trabalhar. Henry os apresenta e viu que apenas olha para eles e não diz nada. Então ela lhes dá alguns aventais e diz que, como combinaram, Seida lavará a louça e Atice limpará as mesas e recolherá a louça suja. Henry também pede a Atice que se encarregue de denunciar funcionários preguiçosos. Ele dá um exemplo, chamando Evil, que apenas diz que seu primo é um verdadeiro amor. Seida recebe uma ligação, mas desliga rapidamente e Henry agradece. Enquanto ela se prepara para começar a lavar a louça, seu telefone toca novamente e Atice pede que ela atenda, pois pode ser Bahar. Seida atende e coloca o telefone no viva voz. As crianças e Bahar a cumprimentam com muita alegria. Bahar avisa Seida que eles estão bem, mas um pouco preocupados, pois as crianças viram Yelis na televisão e precisam saber se algo de ruim aconteceu. Atice e Seida se entreolharam e mudaram de assunto dizendo que agora estão ocupadas trabalhando no refeitório. As crianças continuam tentando conversar com eles e dizer o quanto sentem falta deles, mas de repente o telefone de Bahar toca por falta de bateria e Seida e Atice ficam perturbadas. Nizam diz que eles deveriam pegar o carregador, mas agora não podem porque Peril voltou para a sala. Bahar diz que o importante é que agora saibam que todos estão bem. Os três deitam-se na cama e dizem que querem ir para casa agora mesmo.
Seida tenta ligar para Bahar novamente sem obter resposta. Atice diz que pelo menos eles sabem que estão bem. Henry aparece atrás e pergunta se eles não tinham contado a ela que Bahar estava com sua mãe. Seida responde nervosamente que agora está com outro parente, a sobrinha de Atice chamada Yale. Atice acrescenta que estavam muito preocupados com o seu estado e por isso preferiram que ele ficasse em casa com um médico. Henry diz que está tudo bem e sai da cozinha. Seida conta a Atice que aparentemente as crianças só viram eles na televisão, mas não sabiam de mais nada. Porém, ela espera que Bahar não descubra o que aconteceu, porque se ela descobrir seriamente ficará muito doente e nunca mais será a mesma. Ele não morrerá de doença, mas de tristeza. Atice se pergunta o que eles deveriam fazer. Seida apenas diz a ela que se ela descobrir, sua culpa não a deixará e haverá um grande problema com Sharp também, embora ela não a culpe, porque ela sente o mesmo. Se eles não a tivesse protegido, ela certamente continuaria viva. Atice pede que ele não fale assim. Mas Seida diz que no final todos vão procurar algo para se culpar. Ela pega o telefone e salva o número de onde Bahar ligou. Atice apenas fica em silêncio e sai do local. Por outro lado, Peril está deitada na cama. Leila entra e pergunta se ele está bem. Peril responde que não, ainda zangado. Leila diz a ela que aparentemente Bahar e as crianças estavam em seu quarto há pouco e ela acha que eles estavam procurando seu telefone. Peril verifica o armário e percebe que o celular não está lá, então abre outra porta e diz que seu erro foi ter deixado o carregador, pois o celular quase não tinha bateria, então já deve estar desligado. Peril agradece a Leila, que balança a cabeça e sai. Peril fica pensando. À noite, Peril sai do quarto, desce e avisa a Leila que sairá para tomar um pouco de ar fresco no jardim enquanto dá banho nos gêmeos. Nizam e Doruk abrem a porta e Nizam pede ao irmão que ele tenha muito cuidado e encontre o carregador enquanto ela distrai Leila. Nizam desce e pede a Leila que o deixe ajudar a dar banho em Ali e Omir. Doruk entra, abre as gavetas e guarda tudo dentro. De repente ele ouve que Peril voltou e avisa a Leila que esqueceu as luvas. Doruk nervoso apenas se esconde ao lado da cama esperando não ser visto e de olhos fechados. Peril encontra a porta aberta e o armário desorganizado novamente. Ela dá a volta na cama e vê que Doruk está em posição fetal com os olhos fechados. Peril finge que não viu, tira o carregador e deixa em cima da cama, depois vai embora. Doruk se levanta, mas fica com tanto medo que não vê o carregador e simplesmente volta correndo para seu quarto. Ao mesmo tempo, Bahar está na cozinha preparando 3 sanduíches. Sharp entra e pergunta se não vão jantar todos juntos esta noite. Bahar não diz nada e Nizam entra na cozinha dizendo à mãe que está com fome. Bahar pergunta por que suas roupas estão molhadas e Nizam conta que estava ajudando a dar banho nos gêmeos. Bahar responde que isso é muito bom. Nizam olha para o pai com um pouco de seriedade e pergunta à mãe se quando ela se casar com Arif eles também terão outro filho. Sharp fica surpreso e antes que Bahar possa dizer qualquer coisa, ele sai furioso da cozinha em direção ao jardim, onde Peril também está. Ela testemunha seu marido explodir de raiva e chutar um carrinho de mão com toda a força e dizer a si mesmo que é um idiota. Seida está lavando a louça. Atice traz alguns pratos sujos e volta para o refeitório. Aí Yvil entra em foco. Ela vê que Seida lava muito bem os copos e sorrindo pede para ela não se esforçar tanto já que ela não está em concurso. Seida apenas pede que ele não se preocupe com ela. Yvil se aproxima e pergunta se ele se lembra dela. Ela era apenas uma menina e às vezes ia à cidade com os tios. Seida responde que se a conhece é Yvil, filha do tio de Henry. Yvil então pergunta por que ela não a cumprimentou quando a viu. Seida diz que nem gostava dela quando era criança, então não ficou feliz em vê-la novamente. Yvil conta a ela que uma vez ouviu dizer que ela trabalhava em uma boate, mas aparentemente ela não teve muito sucesso. Inacreditável que ele nem consiga manter um emprego como esse. Seida para de se lavar e olha para ela enquanto conta a Yvil que estudou muitos anos enquanto estava naquela boate. Porém, no final, ambos estão no mesmo lugar. A vida pode ser estranha. Yvil olha para ela sem saber o que dizer. Henry entra e manda a prima continuar trabalhando e depois pede que Seida a ignore. Yvil sai da cozinha e se senta no bar. Atice está recolhendo os pratos das mesas onde vários clientes lhe pedem a conta e perguntam se podem fazer o pedido. Atice pede a Bill para ajudá-la e ela apenas pega o pedido de uma mesa de maneira ruim.
Henry observa tudo e deve concluir o trabalho mal feito da prima. Piril volta para seu quarto e fica furiosa ao ver que Doruk saiu sem levar o carregador que ela deixou em cima da cama. Bahar está deitada com os filhos. Doruk decide contar a verdade sobre como tentaram procurar o carregador no quarto de Piril, mas infelizmente não o encontrou. Bahar entende porque a Nissan ajudou a dar banho nos gêmeos e pede que eles não façam algo assim novamente. Eles devem evitar problemas e agora o melhor é tentar dormir. As crianças dizem que está tudo bem e fecham os olhos. Seida e Atice terminam de trabalhar e Henry agradece a Atice pela ajuda, pois ela fez mais do que esperava. Atice apenas responde que fez tudo o que pôde. Seida diz a Henry que não deveria se surpreender, já que Atice trabalhou por muitos anos em um hotel de luxo. Henry pede a Atice que o ajude no refeitório esta semana, já que ele não tem muitos funcionários. Atice sorri e diz que está tudo bem. Yvie pede a Henry que quando ele terminar o agradecimento precise falar com ele. Henry pede que ela espere um momento. Atice diz que Enver e Arif vieram buscá-los. Eles se despedem e saem do refeitório. Henry pergunta à prima o que ela queria dizer a ela. Yvie pede que ela deixe ficar com ele por uma semana porque ela não pode voltar para a casa dos pais. Enquanto eles caminham, Enver pergunta a Atice e Seida como foi o dia deles e sim, eles foram capazes de limpar suas mentes. Seida responde que na verdade estava muito deprimida, mas espera que com o tempo a dor passe e que tudo volte a ser como antes. Arif diz que o tempo cura tudo. Seida diz-lhes que a única coisa que lhes garante é que nunca esquecerá eles e que a sua memória viverá para sempre no seu coração. Arif diz a eles que, se morresse, não gostaria que ficassem tristes, embora espere que isso não aconteça logo. Atice diz que pensa o mesmo em ver, acrescenta que só gostaria de ver todos sorrindo e felizes e que ele morreria também. Arif diz a Seida que provavelmente é assim que Elis pensa que gostaria de vê-los felizes. É melhor que eles visitem os filhos para saberem que não estão sozinhos. Seida finalmente sorri e diz que tem razão. Henry diz a Yvie que não quer ninguém morando em sua casa, seja primo ou ela, não sabe que nunca limpa nada e faz muito barulho, então a resposta é não. Ele se despede e se vira. Yvie grita e então tem que passar a noite no parque. Ele vê que não pode permitir e se vira para olhar para ela. Yvie sorri, pega sua mala e caminha em sua direção, mas Henry deixa claro que isso só acontecerá seja para esta noite. E amanhã ele deve pedir desculpas à mãe. No dia seguinte, Enver entra no quarto de Sirin e pede que ele acorde porque ele só tem meia hora para se preparar para o trabalho e precisa se apressar. Sirin se levanta e de olhos fechados diz que é muito cedo. Enquanto isso, Bahar termina de se arrumar e caminha silenciosamente até a porta para que seus filhos não acordem, mas Nizam pergunta por que ele está saindo tão cedo. Bahar responde que só irá à cozinha preparar o café da manhã. Nizam pede que ela tome o café da manhã no quarto para que não tenham que descer porque ela não quer ver mais ninguém, porque está cansada de ser naquela casa e não conseguem nem usar o telefone. Bahar senta na cama e diz à filha que se ela se trancar no quarto as coisas só vão piorar e essa não é a maneira de resolver os problemas. Além disso, eles devem passar tempo com o pai e lembrar o quanto ele os ama. Nizam então pergunta por que os dois não se dão bem. Bahar não responde a essa pergunta e diz que é melhor dormirem mais um pouco enquanto ela cozinha. As crianças dizem que está tudo bem e Bahar sai do quarto. Sarp fica pensativo na sala. Bahar deixa a louça na cozinha e da sala de jantar diz a Sarp que quer que ele saiba que a única coisa que importa para ele é que os filhos estejam bem. É melhor não esquecer que os 4 filhos são inocentes e não têm culpa de nada. Tudo o que ele quer é que eles estejam seguros e ele não se importa com o que aconteceu. Ele já decidiu que enquanto estiver lá não discutirá com ele ou com Peril, e isso porque não quer ver seus filhos assustados ou zangados com o pai, então seria bom que ele contasse isso à esposa. Que ela sabe que ele não tentará mais machucá-la ou atacá-la. Bahar também pede que ela lhe diga que não tem interesse em estar perto do marido. Sarp pergunta se ela diz isso porque está com Arif. Bahar responde que isso não é problema dela, ela simplesmente não tem interesse em estar ao lado dele. Sarp se levanta e diz que tudo isso é importante para ele e que quando tudo acabar eles poderão ficar todos juntos novamente como uma família. Bahar pede que ele não brinque, pois nada voltará a ser como antes. Ela vai para a cozinha e Sarp fica muito triste.
Por outro lado, Arif está no refeitório e vê que Camille, a dona da loja de roupas, vem visitá-lo. Ele diz a Arif que eles concordaram em não denunciar sua amiga se ela pagasse pelos danos, mas ela não fez então. Ela precisa de uma solução e achou que ele poderia convencê-la a assinar algumas notas promissórias como garantia. Arif pergunta se sua palavra não basta. Camille diz que uma coisa é lidar com ele, que é seu amigo, mas outra é o problema com uma mulher que ele nem conhece. Arif pega uma caneta e pede a Camille as notas promissórias. Ele assina em seu nome. Camille diz que não precisa fazer isso, mas Arif dá a ele e diz que agora o problema será com ele e não com Seida. Camille diz que está tudo bem e vai embora. Nesse momento, alguns policiais saem do prédio e cumprimentam Arif. Dizem que estão procurando Bahar Sesmeli, mas ele não está em casa. Ela sabe que ele é seu senhorio e perguntam se ele sabe onde eles podem procurá-la. Arif pergunta o que eles precisam e o policial diz que a senhora Bahar nunca foi à delegacia para prestar depoimento. Enver se aproxima da entrada com Sirin, que está pronto para sair e veste o casaco. Sirin pergunta para onde ele vai e Enver responde que sairá em busca de emprego. Sirin, rindo, pergunta-lhe se já se deixou derrotar pelo outro alfaiate do bairro, embora seja sempre o melhor alfaiate da cidade. Enver responde que sim e os dois saem de casa. Ele pede à filha que se comporte e não tente fazer nada para que ela seja demitida, pois o dono é seu amigo e ele não pode fazer com que ele fique mal. Sirin responde que hoje tudo ficará bem. Enver se despede e segue em outra direção. Sirin continua seu caminho. Mais jovem, o homem lhe diz que é uma loja onde precisam de alguém para carregar as coisas, mas ele não acha que tenha condições de fazê-lo. Enver diz que irá descobrir de qualquer maneira e agradece. O velho caminha e vê uma placa de quarto para alugar e acha que seria uma boa ideia, já que tem um quarto vago em casa. Enver chega na loja, pergunta pelo dono e avisa que está procurando emprego. Na cafeteria, Seida e Ati limpam a cozinha, e Viu chega e ao vê-los diz que entende o que estão planejando. Eles limpam tudo para tentar convencer Henry a contratá-los. Ele é um homem nobre e pode ser fácil de enganar. Ela pergunta a Seida se ela não amava Henry quando criança. Seida diz que isso não é importante. E Viu lembra que ela gritou nas ruas o quanto amava Henry e até seus pais zombaram dela. Seida apenas diz que era muito jovem, mas Viu ri e sai da cozinha. Seida continua limpando e diz que não acredita que encontrou a irmã perdida de Sirin. Ati olha para ela sem dizer nada. Henry entra na cozinha e agradece pela limpeza de tudo, mas já tem alguém encarregado disso. Ati diz a ela que acha que eles podem fazer melhor. Henry sorri e vai embora novamente. Ele pede a Viu que arrume o cabelo e use o avental, e diz que ela cheira muito a cigarro. Ele sabe quais são as suas regras e tem que respeitá-las. Você não deve esquecer de falar com sua mãe hoje e voltar para casa. E Viu diz a ele que é melhor ele falar com ela e se tiver sorte em convencê-la, ele irá embora. Bahar termina de preparar o café da manhã e prepara a mesa junto com Leila. Ela diz aos filhos do primeiro andar que agora eles podem tomar café da manhã. Sarth e Piril estão em seu quarto e ouvem o chamado de Bahar. Eles estão conversando e Piril diz que concorda que parem de discutir pelo bem dos filhos e até que tudo melhore. Sarth diz que está bem e ao sair da sala encontra os filhos no corredor, cumprimenta-os e pede que lhe deem um abraço. Sarth diz que os ama muito e depois os convida para tomar café da manhã juntos. Os três descem para a sala de jantar e terminam de preparar a mesa juntos. No quarto de Piril ela pega o carregador do celular e simplesmente o conecta ao lado da cama sem nenhum telefone. Ao abrir a porta para sair, Leila pergunta se ela pode entrar para organizar o quarto e Piril diz que sim, mas quando terminar você deve deixar a porta aberta e o carregador exatamente onde está. Leila diz que está tudo bem. Piril se senta para comer e diz que se ela quiser pode preparar o jantar. Bahar diz que sim e pede a Doruk que vá até o quarto pegar um suéter, pois está muito frio. Doruk sobe enquanto veste o suéter, vê que o quarto de Piril está aberto. Decide entrar, encontra o carregador e o coloca em um dos bolsos, depois desce novamente e se senta. Piril e Leila percebem que uma parte do carregador está saindo do bolso de Doruk. Piril sorri e não diz nada. Nizam deixa cair o garfo, inclina-se e vê o carregador no bolso do irmão. Ela pede a Bahar que ajude a pegar o garfo e quando Bahar se inclina ela também percebe. Os dois se olham atentamente. Bahar se levanta e diz ao filho para ajustar bem as calças.
ela coloca bem o carregador no bolso dele. Senta-se novamente. Peril percebe tudo isso, mas não diz nada, e Vil pergunta a Henry se ele conseguiu falar com sua mãe. Henry responde que sim, mas infelizmente desligou o telefone, e Vil apenas ri ao olhar para ele. Então Enver entra no refeitório com algumas flores, e sorrindo, avisa a esposa que foi levá-las para parabenizá-la pelo trabalho e depois irá embora. Atice agradece e o beija. Henry pede para Enver não sair e o convida para tomar um café. Ele também pede para Atice descansar um pouco e sentar com eles. Henry pergunta se deveria deixá-los sozinhos para conversar. Mas Enver diz a ele que não é segredo. Na verdade, ele queria contar à esposa que estava pensando em alugar o quarto que eles têm para um estudante ou alguém que precise. Atice diz que seria difícil ter alguém desconhecido morando com eles. Henry olha para Evil e sorri, pois lhe ocorreu uma grande ideia. Enver pede à sua esposa que pense sobre isso. Sirin está na loja de tecidos onde hoje trabalha com um amigo de seu pai. O proprietário a deixou no comando enquanto ele saiu por um momento. 3 mulheres entram na loja e pedem alguns tecidos específicos a Sirin, mas enquanto ela olha para o celular, ela apenas responde que já acabou o que estavam pedindo. Uma das mulheres lhe diz que o tecido que ele pede está ali mesmo. Sirin conta que seu patrão lhe ordenou que não vendesse porque é de má qualidade. O cliente pergunta por que eles colocam nas prateleiras se não querem vender. Sirin continua atendendo mal enquanto olha para o celular e as 3 mulheres furiosas preferem sair da loja fazendo reclamações. Sirin não liga para nada disso. Atice diz a Seida que parece que eles vão alugar um quarto do primo de Henry, e Vil. Seida não consegue acreditar e Atice diz que ela não queria, mas ela teve que concordar depois que Henry perguntou. Além disso, Enver ficará feliz porque eles realmente precisam do dinheiro. Seida diz que não acha uma boa ideia, pois a conhece desde pequena e ninguém queria brincar com ela. Atice diz que pode ter sido uma menina má, mas pode ter mudado e ser diferente agora. Ao mesmo tempo, Evil pergunta a Henry se ele enlouqueceu, por que teria que ir morar com 2 avós. Henry avisa que não tem outra opção, pois já pagou o primeiro mês de aluguel. Essa será a última coisa que você fará por ela. Se ela não gostar, pode procurar uma ponte ou um parque para morar. Evil fica chateado porque não quer morar lá. Seida avisa Atice que se ela permitir que ele venha morar em sua casa poderá se despedir de sua paz, embora, como moram com Sirin, devam estar acostumados. Atice diz que Sirin não era assim, na verdade, ela era uma garota muito doce, inteligente e adorável, mas depois mudou quando descobriu sobre Bahar. Basicamente, sua psicologia mudou completamente. Atice pede que ela a entenda como mãe e não fale assim da filha. Seida está lavando a louça e uma faca acidentalmente corta profundamente a palma de sua mão e Atice corre para ajudá-la. Henry também percebe e é acompanhado até uma farmácia próxima ao refeitório. Na casa da segurança todos terminam o café da manhã e Bahar, ansiosa para subir para conectar o carregador que o filho tem ao telefone, avisa que devem subir para tomar banho. Nizam caminha atrás deles e os 3 sobem para o quarto. Peril apenas olha para ele sem dizer nada enquanto Sarp sorri. Bahar diz a Duruk que mais tarde eles falarão sobre como ele conseguiu o carregador. Ela consegue ligar o celular e faz uma ligação para o telefone de Seida, que ficou na cozinha onde está Henry. Ele atende e conta a Bahar que Seida sofreu um pequeno acidente, mas não é nada grave, já que foram com Atice à farmácia. Bahar sabe que é Henry, mas não entende a situação nem porque sua mãe e Seida estão naquele refeitório. Henry diz a ele que queria lhe apresentar suas condolências. Bahar fica chocado e surpreso e pergunta a que condolências ela se refere e por que as está dando. Henry percebe o erro que acabou de cometer e tenta remediar dizendo que estava errado enquanto gagueja. Bahar, prestes a chorar, pergunta se é Yelis. Ela recebe a resposta de Henry em choque, deixa cair o celular e se lembra do sonho que teve com sua amiga Yelis. Ela agora entende tudo e perde o fôlego tentando entender isso. Nizam e Doruk perguntam o que aconteceu, mas Bahar se sente tão sufocado que ela os pega pelos braços e os leva para fora da sala. Ela se tranca sozinha enquanto as crianças batem na porta muito preocupadas. De repente, um grito ensurdecedor vem da sala. Bahar grita muito alto e cai no chão.
Todos se aproximam da porta com as crianças perguntando o que está acontecendo. Sarp pede a Nizam que conte o que aconteceu e a menina responde que sua tia Yelis morreu. Eles estavam ao telefone e alguém ofereceu condolências à sua mãe. Então ela percebeu que era Yelis. Sarp fica chocado e pede a Bahar que abra a porta porque as crianças estão com muito medo, mas Bahar não escuta e apenas chora e grita a plenos pulmões para que todos saiam. Bahar diz que isso deve ser um mal-entendido e Arif certamente esclarecerá as coisas. Ela pega o telefone novamente e liga para ele. Arif atende e Bahar pergunta onde está Yelis e se ela está bem. Arif fica surpreso e sem saber o que responder ele apenas senta no chão e começa a chorar junto com Bahar. Sarp desce com as crianças na sala. Bahar pede a Arif que por favor venha buscá-la. Arif tenta se acalmar e pede que ela lhe envie seu endereço, já que ele irá atrás dela agora mesmo. Bahar desliga a ligação e fica chorando no chão. Enquanto isso, Henry está muito perturbado com o que acabou de fazer. Atis e Seida voltam para a cozinha com uma cura na mão de Seida. Henry olha para elas e diz que ela acabou de fazer algo muito ruim. Atis pergunta o que aconteceu e Henry conta que o telefone de Seida estava tocando. Quando ela atendeu, ela sabia que isso era Bahar e ele, sem saber, deu-lhe suas condolências. Atis e Seida ficam surpresas e Henry pede que o perdoem. Ele realmente não sabia que ela não sabia. Atis diz a ela que não é culpa dela, pois deveriam ter contado a ela antes que Bahar não sabia. O telefone de Seida começa para tocar. Novo. Quando Arif atende, ele conta a Seida tudo o que aconteceu e que vai procurar Bahar. Seida pede que ele os mantenha informados e certifique-se de que não o sigam. Seida desliga e informa Atis e Henry o que Arif fará. Henry pergunta por que eles se preocupam tanto com Bahar se ele deveria estar com um médico. Seida diz que na verdade está com o marido. Henry conta que achava que o marido de Bahar estava morto. Seida conta que é uma longa história e pede a Henry que os deixe em paz por um momento. Seida diz a Atis que Bahar teria descoberto mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Arif sai rapidamente do prédio e encontra Enver na rua. Arif informa que irá buscar Bahar porque já descobriu sobre Yelis. Enver, espantado, pergunta como aconteceu, mas Arif responde que não sabe. Ela ligou para ele e pediu que ele fosse buscá-la. Enver o interrompe e diz que fazer isso pode ser muito perigoso. Arif avisa que já tem um plano, vai se encontrar com um amigo em um estacionamento onde vão trocar de carro. Enver diz que está tudo bem e que irá acompanhá-lo, pois Sarp pode atacá-lo. Arif diz que precisa ficar e cuidar de Seida e Atis. Além disso, ele não tem medo de Sarp e nem ousa atacá-lo. É melhor que se encontrem mais tarde no túmulo de Yelis. Enver pede que ele o mantenha informado ou ele terá outro ataque cardíaco. Arif diz que tudo bem, entra no carro e vai embora. Sirin recebe na loja um mensageiro que traz uma carta para o dono da loja, Sr. Dundar. Sirin recebe e quando o mensageiro sai, ela decide abrir a carta. Esta é uma intimação ao tribunal porque o Sr. Dundar testemunhou um ataque com arma. Além disso, ele diz que se não comparecer ao tribunal a polícia irá atrás dele. Sirin sorri e diz que adoraria ver isso. Ela joga a convocação no lixo. Sirin sai para tomar um ar e vê que o Sr. Dundar está voltando. Ela entra e finge que está limpando o chão. Dundar agradece pela atenção e pergunta se já vieram clientes. Sirin responde que algumas pessoas vieram, mas infelizmente não compraram nada. Dundar diz a ela que às vezes isso é normal e Sirin diz que sua mãe sempre lhe disse que ela é uma mulher que traz azar por onde passa. Ela sai para tomar um chá e o Sr. Dundar fica pensando. Sarp e as crianças estão sentados na sala e um Nizam muito triste pergunta ao pai como morreu a tia Yelis. Ele diz a ela que não sabe, mas acha que pode ter sido um acidente. Os filhos dizem ao pai que querem que Bahar saia do quarto, mas Sarp diz que eles deveriam esperar até que ela decida sair. Sarp pergunta se eles querem brincar um pouco. Nizam diz que não, mas Doruk diz que gostaria que ele o carregasse nos ombros. Nizam avisa que não é hora para isso, e Yelis está morto e quer jogar. Doruk conta à irmã que Arif sempre faz isso. Além disso, Yelis pode retornar, assim como seu pai também retornou dos mortos. Sarp apenas beija sua testa e o carrega nos ombros, mas Doruk, vendo sua irmã com lágrimas no rosto, pede a Sarp que se sente melhor porque ele prefere dormir. Sarp senta-se novamente com seus filhos e os abraça.
Doruk entendeu que Yelis não vai voltar e a situação não é tão fácil quanto ele pensa. Bahar ainda está caído no chão em estado de choque. Bahar relembra todos os momentos felizes que passou com Seida e Yelis. Os três compartilharam muitas coisas. Ela também se lembra de quando Yelis e seus filhos foram abandonados pelo marido e Bahar foi quem a ajudou naquele momento terrível. Ela senta no chão e ouve tudo que Yelis lhe contou no sonho, que ela estava em um lugar muito lindo. Depois de algumas horas, Sap sobe até o quarto e bate na porta esperando Bahar abri-la. Bahar abre e com um olhar cheio de ódio pergunta a Sarp por que ele não morreu. Ele não entende porque foi tirado da água naquele dia e teve que voltar e estragar tudo. Sarp pergunta se ele prefere que ele morra e Bahar diz que sim. Isso não deveria surpreendê-lo, já que todos os seus infortúnios são culpa dele. Yelis está morta por causa dos dois, pois ela simplesmente os deixou para trás e fugiu. Sarp tenta se aproximar dizendo que ele é o culpado e não ela, mas Bahar grita para ele não tocar nela. Sarp pede que ela se acalme porque as crianças estão dormindo no quarto, mas Bahar começa a gritar mais alto e diz que todos podem ouvi-la. Ela abre a porta de Peril e grita com eles que seus filhos e esposa podem ouvir que ela está farta de tudo, que eles sabem que ele é a pessoa que arruinou suas vidas, que ele só queria se divertir com eles e se divertir, mesmo sabendo que Yelis estava morto. Ele não consegue acreditar que ela saiu para brincar com seus filhos e com ele e eles riram tanto enquanto Yelis era enterrado. Sarp diz a ele que ele só fez o que tinha que fazer, tinha que salvá-los naquele momento, mas nunca pensou que Nezir faria algo assim, pois lhe disseram que ele não matava mulheres nem crianças. Bahar olha para ele e diz novamente que ele gostaria muito de estar morto. Enquanto ela desce as escadas, Sarp pede que ela não se preocupe, pois ele também se pergunta a cada segundo por que está vivo. A vida o odeia demais. Peril se aproxima dele e o escuta sem dizer nada. Bahar entra na sala chorando e abraça os filhos com força. Nizam também chora e Doruk pergunta à mãe o que aconteceu com tia Yelis. Bahar diz a ele que foi um acidente terrível. Nizam pede que ele não os engane. O que realmente aconteceu foi algo mais grave que um acidente, porque naquela noite todos aqueles homens estavam armados. Doruk pergunta se Yelis levou um tiro, mas Bahar pede ao filho que cale a boca e não conte isso. Ele eventualmente lhes contará exatamente o que aconteceu, mas não quer que eles se perguntem agora. Sarp os ouve no corredor e se senta no sofá ao lado deles. Sarp diz a eles que se quiserem pode explicar tudo para eles. O que aconteceu foi que quando eles fugiram de casa, os homens maus entraram. Yelis ficou zangado com isso e eles começaram a discutir e lutar com um dos homens. No final, uma das armas foi disparada por engano e atingiu Yelis. Nizam e Bahar não param de chorar enquanto Doruk pergunta se aqueles homens não sabiam que Yelis tinha 2 filhos. Nizam pergunta o que acontecerá com eles e onde estão. Bahar apenas responde que não sabe. Ela também avisa que Arif chegará em alguns minutos e tirará todas as suas dúvidas. Sarp fica chocado ao ouvir isso e enxuga as lágrimas. Bahar avisa aos filhos que Arif irá buscá-la porque precisa resolver algumas coisas e eles devem ficar com o pai enquanto ele volta. Sarp avisa Bahar que não quer que ele se arrisque a sair de casa, mas Bahar recebe um telefonema de Arif, que avisa que estará lá em 2 minutos. Ela responde que o espera na entrada e pede aos filhos que não se preocupem e que se encontrarão novamente à noite. As crianças pedem que ele deixe pelo menos cumprimentar Arif e subir para vestir os casacos. Sarp lembra Bahar que se ele sair estará colocando todos em perigo. Bahar diz a ele que ele é a pessoa menos adequada para lhe dizer que está colocando alguém em perigo e que não pode reivindicar isso dele. Sarp diz com raiva que não vai deixá-la ir com aquele homem. Você deve pensar nos filhos e não forçá-lo a mantê-la ali à força. Bahar olha para ele e diz que se ele não encontrar o túmulo de Yelis e vir com seus próprios olhos, então ele encontrará uma maneira de escapar de casa, mas não conseguirá impedi-la e se tentar alguma coisa então ela irá denunciá-lo à polícia. Você foi avisado. Sarp não tem escolha se não permitir que ele vá embora. Arif chega em casa e sai rapidamente do carro. Um dos guardas pergunta o que ele precisa. Todos ouvem Bahar chamar Arif, que é recebido com um grande abraço por Bahar e pelas crianças, que não param de chorar. Sarp olha para ele sem dizer nada e Peril também observa de sua janela.
Bahar se despede dos filhos e pede que se comportem enquanto ela volta à noite. Ela entra no carro com Arif e eles vão embora. Sarp entra novamente em casa com seus filhos. Arif conta a Bahar que Yelis foi enterrado um dia após sua morte. Eles não podiam contar a ela porque não sabiam onde ela estava com seus filhos e tinham que protegê-la. Bahar pede que ele conte como tudo aconteceu, sem mentir para ele. Você precisa saber se ele sofreu. Arif responde que não sofreu e morreu nos braços de Seida. Aconteceu logo depois que ela saiu com Sarp e os filhos. Ele ouviu um tiro e quando correu para ver o que havia acontecido, Yelis já estava morto. Bahar pergunta se sua mãe e Seida também ficaram feridas. Arif responde que eles estão bem, embora Seida tenha enlouquecido, foi um acidente e tudo aconteceu muito rápido. Porque Yelis estava tentando defender Seida, Bahar chora e pede a Arif que para o carro porque ela não consegue respirar. Ela fica sai e bebe a cabeça enquanto chora e diz que Seida deve estar muito mal, assim como a mãe e o pai. Os filhos de Yelis não têm mais a mãe por causa dela. Arif tenta acalmá-la dizendo que as coisas simplesmente têm que acontecer e que não foi culpa dela. Bahar não presta atenção. Ela apenas diz que desde o início deveria ter ido à polícia denunciar tudo o que estava acontecendo, mas não o fez porque estava com muito medo. Ivil diz ao primo que espera que ele tenha percebido que nos últimos dias não recebeu nenhuma reclamação dela, ela não quebrou a louça e tem se esforçado muito. Henry diz a ele que leva apenas 2 dias, Ivil diz que não importa, ele só quer que ele veja que se ele decidir algo, ele poderá alcançá-lo. Ela pede que ele a deixe trabalhar lá por tempo indeterminado, pois ela quer ter um emprego estável, pois precisa muito do dinheiro. Henry avisa que o pessoal que ela precisa retornará na próxima semana e nesse horário ela terá que sair. A única coisa que ele pode fazer por ela é pagar o aluguel do quarto que alugou para ela. Atis e Seida saem da cozinha e dizem a Henry que devem partir agora, pois encontraram Bahar no túmulo de Yelis e o caminho é muito longo. Henry diz que está bem e sai com Enver, que os espera em um táxi. Ivil diz ao primo que não acha que vai conviver com aqueles maníacos, eles simplesmente não são normais e ele faz beicinho. Henry veste o casaco e avisa que vai sair um pouco e seu trabalho já está resolvido. Ele sai e na mesma hora Sirin passa por ele e caminha até o refeitório. Ela entra e caminha até o caixa onde vê Ivil completamente irritado e quebrando todos os pratos no chão bem na frente de todos os clientes. Ivil olha para Sirin e pergunta o que ela está vendo, talvez ele queira zombar dela. Sirin pergunta se ela está doente, ele a encontrou quebrando toda a louça, ela procurava alguém, mas a única pessoa que encontrou estava gritando com ela. Ivil se aproxima dela e diz que só de ver seu olhar percebeu que não gostava dela como pessoa e queria expulsá-la. Sirin sorri e diz que não acredita nela, mas pensa que quando a viu só pensou em pedir encrenca, então parabéns, ele conseguiu. Ivil cospe na cara de Sirin e deixa um chiclete na boca e no cabelo também. Então ele manda ele sair e caminha em direção à cozinha do refeitório. Sirin não acredita e tenta tirar o chiclete ao sair do local e jogá-lo no chão. Henry estava chegando e pede que ele recolha o lixo que jogou em uma cesta e não na frente de seu negócio. Sirin avisa que aquele chiclete não era dele, mas sim de um de seus funcionários que acabou de cuspir nele. E se você tiver alguma dúvida de quem é o funcionário, é aquele que estava quebrando toda a louça ali dentro. Henry pede desculpas pelo ocorrido e pergunta se ela aceitaria que ele a convidasse para tomar um café como compensação. Não precisa ser no refeitório dela, mas em outro lugar. Sirin sorri, aproxima-se dele e diz-lhe que talvez aceite o convite. Então ela sai e Henry fica sorrindo. Aí ele entra no seu negócio, tira o avental de Vil que está servindo em uma mesa, e manda ele sair dali. Arif diz a Bahar que os filhos de Yelis estão com a avó e depois o pai ficará com eles. Atis e Seida estão trabalhando no refeitório de Henry com a intenção de que Seida se distraia um pouco. O dono do refeitório concordou em ajudá-los. Bahar pergunta a Arif se Henry já descobriu que Arda é filho dele. Arif olha para ela muito surpreso. Peril está sentado à mesa com Sarp, Nizam e Doruk enquanto eles comem. Ela pergunta qual é a comida favorita deles e Doruk responde que é a sarma. Peril sorri e diz a ela que amanhã ela poderá preparar alguns para eles. Nizam diz a Peril que ela nem sabe cozinhar. Piel diz que às vezes faz, não tão saboroso quanto Bahar, mas posso tentar. Nizam diz a ele que não é necessário porque sua mãe voltará à noite e poderá cozinhar. Peril diz a ele que está tudo bem,
então talvez depois de comer ela possa ensinar inglês a eles. Doruk diz com entusiasmo que quer e Peril diz que eles vão começar com cores. Sarp vê que Nizam está muito deprimido e não quer comer. Ele pergunta o que ela gostaria de fazer depois de comer, mas ela apenas diz que não quer comer nem fazer nada. Quando chegam ao túmulo, ficam em frente a ele e começam a colocar as flores. Ao mesmo tempo, Arif diz a Bahar que eles estavam muito preocupados por não conseguirem nem falar ao telefone. Bahar, com o rosto pálido, diz que também estava angustiada e sentia que algo ruim iria acontecer porque ela sabia que alguém tinha sido ferido, feito algo ruim. É por isso que ela ligou para ele pela primeira vez pensando que ele estava ferido ou que algo havia acontecido com ele depois que eles partiram. Na casa segura, Nizam está lendo um livro com seu pai enquanto Doruk estuda inglês com Peril. Ela pergunta sobre as cores que estudaram e quando ele pergunta como dizer branco a pessoa responde que é Nizam. Peril sorri e diz que está prestando atenção, mas Nizam diz que não a ouviu. Ela já sabia disso porque tia Yale a ensinou. Peril continua estudando com Doruk. Atice, Seida e Enver terminam de colocar diversas flores no túmulo de Elis e preparam água para regá-las. Seida diz que Elis gostava muito de flores, então ficará muito feliz ao vê-las. Atice borrifa água nas flores. Bahar e Arif chegam ao cemitério e param o carro. Bahar pergunta se sua mãe está esperando por eles. Arif responde que sim, assim como Enver e Seida. Os dois saem do carro, mas Bahar vê a entrada do cemitério e deita-se no carro para chorar. Ela diz que não consegue, ainda não consegue acreditar, não sabe o que estão fazendo ali. Se Elis não pode estar morta, Bahar começa a passar pela fase da negação e pede a Arif que a leve embora dali. Arif diz que está tudo bem, então quando ela se sentir pronta eles voltarão. Se é o que você quer. Bahar respira fundo e corajosamente entra no cemitério com Arif. Eles caminham até o túmulo de Elis onde Atice, Enver e Seida os recebem. Bahar apenas olha para o túmulo, caminha e chora sobre ele, dizendo que sua querida amiga não pode estar morta. Ela pede a todos que lhe digam que isso não é verdade, mas ninguém diz nada e olham para ela com muita tristeza. Bahar toca a terra que circunda o túmulo e diz a Elis que não imagina o quanto a amava. Isso foi tudo culpa dele, ele está muito arrependido e não sabe como poderá conviver com essa terrível perda. Seida e Atice se aproximam dela e a abraçam, tentando confortá-la. Bahar continua se desculpando com Elis por ter roubado sua vida e diz que sentirá falta dela por toda a vida. À noite, todos saem da casa da mãe de Elis e Arif diz que levará Bahar de volta para seus filhos. Bahar se despede dos pais. Enver manda beijos para os netos e por fim abraça Seida com força. Depois, junto com Arif, eles caminham e entram no carro. Enver, Seida e Atice pegam um táxi e também vão para casa. Arif dá a Bahar um novo telefone com carregador e ela agradece. Arif diz a ela que não queria falar isso na frente dos pais dela, mas seria melhor se ela fosse à polícia e prestasse depoimento, pois o assassinato aconteceu na casa dela. Ele já disse à polícia que ela não estava em casa, mas mesmo assim deveria ter comparecido a uma delegacia o mais rápido possível. Bahar responde que sim. Arif diz que acha que ela deveria passar a noite com Yale, já que ninguém sabe sua ligação com ela e para que ela possa ir à polícia pela manhã, ele pode buscá-la e levá-la de volta para os filhos. Bahar diz que vai testemunhar, mas não será amanhã, porque primeiro deverá regressar àquela casa para resgatar os seus filhos. Arif diz que os filhos não têm nada a ver com isso, é urgente que ele vá à polícia amanhã e declare que não conhecia aqueles homens que foram à sua casa. Além disso, ela deve dizer que não tinha conhecimento da morte de Elis porque estava hospedada na casa de uma amiga. Bahar diz muito seriamente que eles não dirão nada parecido. Sua intenção é confessar que Sarp está vivo e que tudo o que aconteceu até agora é culpa dele e ele é o único responsável. Ao mesmo tempo, Sarp entra na sala da casa onde Peril está tomando chá. Ele coloca mais lenha na lareira e Peril pergunta se seus filhos finalmente estão dormindo. Sarp responde que sim. Peril pergunta se ele tem certeza de que Bahar retornará esta noite, porque talvez seu namorado Arif não permita que ele passe mais uma noite ali com eles. Sarp com raiva se aproxima de Peril e pergunta o que ele acabou de dizer. Peril repete que o namorado de Bahar não pode deixá-la ficar com ele na mesma casa, ninguém gostaria disso. Sarp deixa claro para ela que eles não são nada e que não pode forçá-la a fazer nada.
Peril diz a ela que é normal que ela tenha um companheiro ou talvez ela tenha esquecido que ele estava morto por eles há muitos anos. Infelizmente é um fato e aceite ela ou não, aquele homem é namorado de Bahar, pois ela acredita que ele não lhe contou que ela estava viva, pois quando ela descobriu também percebeu que não estava sozinha e decidiu esconder a verdade. Sar pede para ele calar a boca e é melhor ir embora. Peril finalmente diz que se ele não acredita nele, Munir tem fotos românticas de Bahar e Arif em um café. Ele pode enviá-las para seu telefone agora mesmo se quiser, é claro, se seu coração estiver disposto a suportá-lo. Poucos minutos depois, Bahar chega em casa e caminha em direção à escada onde está Peril que lhe dá condolências. Bahar nem olha para ela e continua seu caminho para o segundo andar. Ela entra no quarto onde os filhos dormem, beija-os na testa e deita-se ao lado deles. Por outro lado, Henry fecha o refeitório hoje. Ivil espera que ele coloque o casaco e diz que sente muito por tudo o que aconteceu. Henry pede que ele não se desculpe. Pelo contrário, amanhã ele lhe dará o número do Sr. Enver e então ele poderá se mudar para sua nova casa. Ivil pergunta o que acontecerá se eles não a quiserem lá. Henry responde que não terá escolha a não ser dormir na rua. Os dois saem do refeitório. No dia seguinte, o alarme de Sirin toca e ela se levanta. Ao sair do quarto vê que seus pais pegaram o colchão que estava em seu antigo quarto e pergunta o que estão fazendo. Enver pede que ela termine de levá-lo para fora, já que alugaram aquele quarto para uma jovem. Sirin pergunta à mãe se um estranho vai morar em sua casa. Atice diz que ela não é uma estranha, mas prima do Sr. Sirin pergunta quem é Henry e Atice diz que ele é o chefe de Bahar. Como ela não está, eles estão trabalhando no refeitório e o primo do homem Henry precisa de um lugar para morar. Sirin diz a eles que aparentemente eles são boas pessoas para fazer isso e pergunta se pelo menos conhecem a jovem, como sabem que ela não é psicopata ou assassina em série ou como decidiram que ela era uma boa garota em apenas alguns dias, ela para os pais, que estão retirando tudo do quarto, e pergunta se eles pelo menos pediram ficha criminal. Enver diz à filha para ficar quieta e ajudá-los. Sirin, irritado, fica chateado com a notícia e diz que deveriam dar o porão para aquela jovem enquanto ela recupera seu quarto. Seus pais não respondem nada. Nizam acorda e vê sua mãe ao lado dela com os olhos abertos. Nizam se senta e diz que gostaria que tudo isso fosse apenas um sonho. Isso o deixaria muito feliz. Bahar senta-se tão bem e diz à filha que precisa conversar com ela sobre algo muito importante. Precisa da ajuda dela porque tem que sair daquela casa, mas seu pai não permite. Nizam pergunta por que ele não os deixa ir, mas Bahar responde que ele só precisa confiar nela. Será melhor sair daquela casa. Nizam olha para o irmão e diz que não tem problema em ir embora, mas Doruk ficará muito triste. Bahar diz que é por isso que eles não contarão nada ao pequeno Doruk até o último minuto. Esta noite eles partirão de lá e Arif estará esperando por eles lá fora em seu carro. Quando todos estiverem dormindo, eles sairão tranquilamente com ele. Ela pede à filha para ajudá-la, então Doruk pensa que é apenas um jogo e decide ir com eles. Nissan diz que está tudo bem. Doruk acorda e cumprimenta sua mãe enquanto a abraça. Enver se despede da esposa e da filha que saem para trabalhar. Ele rapidamente vai para seu quarto e troca de roupa. Sirin pergunta à mãe como ela está e onde está Bahar. Atice conta que voltou para casa onde estava. Sirin sorri e diz que a vida dá muitas voltas. Ela costumava ser esposa de Sarp, mas agora é apenas sua amante. Atice para e diz a ele para não ousar dizer isso. Bahar não está naquele lugar por escolha própria. Sirin diz que não há problema em não continuar brigando e diz à mãe que mesmo que ela não pergunte sobre seu trabalho, ela dirá que tem sido maravilhoso. Ela se sente uma estúpida pessoa no meio dos tecidos. Sirin pede que Atice ajude conversando com seu pai para que ele não a obrigue a continuar trabalhando ali. Atice diz que eles não têm dinheiro e se tiverem dívidas como a que tem com Sarp, ele conhece Enver e se não pagar morrerá de angústia. Por isso os dois devem colaborar com ela. Ela continua seu caminho e Sirin também caminha sem se despedir. Seida chega cedo ao refeitório de Henry, ele a cumprimenta e avisa que não chegou mais ninguém, para que ela possa tomar chá com ele enquanto ele começa o dia de trabalho. Ela serve o chá e se senta em frente a Henry. Seida olha o anel em sua mão e pergunta quando ela se casou e se ela tem filhos. Henry conta que se casou há 4 anos e não tem filhos.
Seida pergunta se ele voltou ao antigo bairro onde passaram há muitos anos e Henry diz que não vai lá desde que sua avó morreu, desde que seu pai decidiu vendê-lo. A última vez que esteve lá, perguntou por Seida e disseram que ela estava na cidade. Seida pergunta se eles não lhe contaram mais alguma coisa, qualquer coisa. Henry diz que as pessoas estão sempre procurando algo novo para dizer sobre alguém, mas na verdade não se importam. Ele pergunta se ela também já foi casada, já que viu a foto de uma criança em seu celular. Seida responde nervosamente que nunca se casou e que esse filho é seu sobrinho Arda. Ele é uma criança muito doce e ela gostaria que um dia ela o conhecesse. Ela diz a ele que ama tanto aquela criança que parece seu próprio filho. Seida fica um pouco nervosa e tenta se levantar, mas Henry impede e diz que precisa conversar com ela sobre Bahar e todas aquelas mentiras. Ela achava que Bahar era uma mulher honesta. Seida diz que pode resolver isso com ela quando voltar, já que não cabe a ela discutir a vida da amiga com o chefe. Henry diz que está tudo bem. Seida toca novamente no assunto da esposa de um homem e pergunta o que ela faz da vida. Henry responde que ela era arquiteta, mas agora está morta. Na verdade ele teve a mesma doença que Bahar teve, mas ela não sobreviveu. Seida fica pasma e se sente muito mal por ele. Por outro lado, Enver corre até a loja onde começará a trabalhar e pede desculpas pelo atraso. O dono da loja pede para ela carregar algumas cestas que acabaram de chegar e depois ele vai ensiná-la a organizá-las. Enver faz o possível para carregar uma cesta com frutas e o dono a ensina a organizar no balcão para que ela pode vendê-lo. Enver escuta com atenção e diz que vai limpar a fruta antes de colocá-la. O dono diz que ele é um menino muito esperto e que vai tirar uma soneca enquanto termina. Enver apenas sorri. Pouco depois chega uma senhora idosa pedindo que alguém a ajude. Enver sai e se apresenta como um novo funcionário. Ele anota uma lista de coisas que a senhora pede para entrega e começa a preparar as coisas. Sirin está atendendo 2 clientes e diz em voz alta para que o Sr. Dundar possa ouvi-la que sua mãe até fez um lindo vestido para ela com aquele tecido. Aí ela baixa a voz e diz aos clientes que não usou porque infelizmente o tecido não ficou bom. Os clientes decidem não comprar o tecido e Dundar fica desapontado. Sirin recebe um telefonema de seu pai, que lhe pede que hoje ao sair do trabalho vá direto para casa para receber a nova inquilina. Ele deve ajudá-la a desfazer as malas e perguntar o que ela precisa. Sirin, irritada, não diz nada, porque não gosta da ideia. Enver desliga a ligação e faz a entrega em domicílio solicitada. Após o café da manhã, Bahar e seus filhos fazem uma pequena caminhada. Bahar diz ao filho que tem uma grande surpresa para eles esta noite. Quando todos estiverem dormindo, eles vão jogar um jogo super secreto. É como uma missão secreta cheia de surpresas, mas eles não podem te contar mais ou vai estragar tudo. Doruk diz que quer que seu pai jogue com eles também se preferir não jogar. Bahar diz que Sarp vai jogar, mas eles vão enganá-lo porque ele não sabe que está no jogo. Ela diz ao filho que para brincar ele não pode dormir com o pai esta noite. Doruk diz que está tudo bem e Nizam pergunta o que dirão ao pai então. Bahar diz que deveria pensar sobre isso. Só então Sarp entra no jardim e Doruk corre em sua direção. O menino avisa ao pai que esta noite eles não poderão dormir juntos porque vão brincar com a mãe. Sarp não suspeita de nada e aceita sorrindo. Munir entra no escritório de Su e pede para falar com ele com urgência. Ele informa que contatou seu irmão Azim, que lhe disse que segundo Nezir era hora de acabar com a guerra entre as duas famílias. Sua pergunta o que ele quer dizer com isso, mas Munir avisa que ele não acha que isso seja uma coisa boa. Nada de positivo pode ser esperado se de repente eles quiserem fazer a paz. Sua diz que concorda e ordena que ele peça algum tempo a Azim para pensar sobre o assunto e chegar a um acordo. Munir diz que está bem e deixa o cargo. O velho careca liga para Sirin. Ele pergunta como ela está. Sirin responde com raiva que é óbvio que ela não está bem, pois está cansada de trabalhar naquela loja de tecidos e não tem tempo para nada. Sua pede que ela não se preocupe, eles darão um jeito de tirá-la de lá. Ele sugere que eles se encontrem para jantar esta noite. Sirin diz que ela não pode sair porque a obrigaram a receber o novo inquilino de seu quarto. Ela diz que deve desligar agora e se despede de Sua. Sirin chega em casa e vê que o novo inquilino está esperando na entrada. Ela fica chocada ao perceber que é Ivil, a mesma mulher com quem ela discutiu no refeitório e que cuspiu um chiclete em seu cabelo. Ambos estão surpresos.
Horas depois vemos Atice na cozinha. Enver preocupado entra e pergunta onde Sirin e Vil se conheceram, já que sua filha lhe disse que essa mulher é louca e se trancou em seu quarto. Atice conta a ela o que aconteceu ontem entre as duas, embora ela não culpe a filha, pois quando ela entrou no café viu que Vil estava quebrando os pratos e quando Vil percebeu isso ela gritou com ela: aquela garota não é um anjo e eles podem esperar qualquer coisa. Por isso Henry só queria se livrar dela. Enver apenas diz que eles deveriam deixar eles se matarem se quiserem, para ver se pelo menos um aprende a lição. Atice pergunta ao marido por que ele chegou tarde em casa, o que fez o dia todo. Enver pede desculpas por não ter contado a ele, mas encontrou um emprego. Ele mente para a esposa e diz que trabalha em uma clínica com o irmão de um amigo próximo. Trabalhando como assistente junto com outra mulher, Atice fica muito feliz com a notícia e o parabeniza. Ela apenas avisa que espera que esse trabalho não o sobrecarregue. Enver diz que não se sente cansado, pois ficou sentado o dia todo. Atice pede que ele cuide do coração e não levante coisas pesadas. Enver sorri e sai da cozinha. À noite, Doruk e Nizam entram na sala para se despedir do pai. Ele pergunta se ainda não é cedo para dormir, mas eles respondem que estão um pouco cansados. Sarp pergunta se pode jogar com eles aquele jogo que mencionaram antes. Nizam responde que é apenas um jogo para 3. Sharp apenas sorri e se despede deles enquanto beija suas bochechas. Então Doruk abraça Peril e se despede dela. Nizam apenas lhe deseja uma boa noite e os dois voltam para o quarto. Sarp diz a Peril que Nizam não gosta que ela seja tão próxima de Doruk, ele sente que ela está traindo a mãe. Peril diz que ela não fez nada de errado, o menino é quem a abraça e ela não pode negar, se ela não der depois ele dirá que ela se comporta mal com eles. O problema não é o que ela faz, mas o fato de ela estar ali. Ela diz a ele que também irá dormir cedo para que ele fique sozinho e sobe. Sarp fica pensando. No quarto de Bahar as crianças começam a brigar. Nizam pergunta por que ele teve que beijar aquela mulher. Bahar pede que se acalmem e tentem dormir. Ela vai acordá-los na hora de brincar, as crianças vão para a cama e Bahar fica muito preocupado com o que vai acontecer. Na casa de Atice, todos estão à mesa de jantar em um silêncio constrangedor. Enver pergunta a Vil quão próxima ela é de Henry. Ela responde que é filha do tio. Enver também pergunta há quanto tempo ela trabalha no refeitório e Vil responde que há 2 dias, mas hoje também foi seu último dia. Você não precisa se preocupar, pois Henry quem pagará o aluguel. Enver diz a ele que ele está bem. Sirin pergunta por que ela foi demitida e Vil, olhando diretamente em seus olhos, responde que foi porque ela discutiu com uma louca. Sirin apenas sorri e diz que isso é mais comum do que ela pensa. Bahar sai do quarto e verifica se não há barulho vindo do quarto de Peril. Ela então desce e vê Sarp dormindo no sofá. Ela faz alguns barulhos para verificar se ele não acorda e apenas o olha um pouco culpada, mas pensando que isso é algo que ela deveria fazer. Ao mesmo tempo, Arif está em um hotel próximo, esperando impacientemente a hora de ir buscar Bahar e as crianças. Ele recebe uma mensagem de Bahar avisando que todos já estão dormindo e logo estarão prontos para partir. Arif sai do hotel, entra no carro e sai rapidamente para eles. Bahar entra na sala com os sapatos e casacos de seus filhos. Nissan acorda e começa a trocar de roupa. Bahar acorda Doruk e avisa que é hora de começar o jogo, mas ele deve ter cuidado para não fazer barulho ou os bebês vão acordar e perder. Doruk diz com entusiasmo que está tudo bem. Alguns segundos depois, os 3 saem da sala preparados e descem as escadas furtivamente. Ao chegar na porta, Doruk vê seu pai dormindo no sofá e corre até ele. Nisa e Bahar correm para detê-lo e pedem para ele não acordá-lo ou o jogo acabará. De repente, eles ouvem alguém se aproximando e rapidamente se escondem. É sobre Leila, que vai até a cozinha tomar um copo d'água e depois volta para o quarto. Doruk está rindo, porque acha que é um jogo muito engraçado. Bahar diz que eles deveriam partir agora, mas eles ouvem Sarp acordar e se instalar. Ele está com os olhos abertos e depois de alguns segundos os fecha novamente. Bahar e as crianças saem por uma porta que os leva para a lavanderia. Doruk avisa que não quer mais brincar porque está muito escuro. Bahar avisa que eles não podem voltar e que precisam sair de lá. A porta da lavanderia de saída da casa está trancada. Bahar a procura, mas não consegue encontrá-la.
Um dos guardas ouve os barulhos e olha pela janela. Eles se esconderam atrás de uma parede para não serem vistos. O guarda continua seu caminho e Doruk avisa a mãe que a chave está atrás da cortina. Bahar abre a porta e eles finalmente saem de casa. Ela pede aos filhos que corram até onde o carro está sem parar. Eles correm rapidamente até encontrarem Arif, que consegue abrir a porta de seu carro. Todos de repente ouvem um grito ensurdecedor de Sarp chamando Bahar enquanto ele olha para eles com muita raiva. Bahar pede a Arif que não faça nada e deixe que ela resolva sozinha, mas sem que eles percebam. Doruk corre até Sarp dizendo que eles ganharam o jogo. Sarp o pega nos braços e com muita raiva diz a Bahar que Doruk vai ficar com ele. Ele não vai permitir que ele saia com um estranho. Arif fica furioso e corre em direção a Sarp, mas os guardas pegam suas armas e apontam para ele. Bahar fica no meio tentando evitar uma tragédia e pedindo que parem, porque lá estão as crianças.